homens de honra não é amém, é arru. Graça e paz, homens de honra. Glória a Deus, que bênção, que bênção. Irmãos, antes de falar um pouquinho aqui, eu gostaria de parabenizar a equipe, porque esse tema é muitíssimo relevante. Eu fiquei muito feliz quando o Dani falou comigo. Eu achei a ideia sensacional, muito de Deus mesmo, muito de Deus. E eu me recordo que houve aquela questão da caixa de ferramentas, né, Edu, que foi algo assim sensacional, né? A gente ouviu muitos depoimentos de homens que realmente tiveram um grande impacto, e eu creio que concernente à garagem não será diferente. Bom, vamos lá. Garagem. O que a garagem vai representar para nós nesse ano vindouro de 2026? Bom, a garagem ela vai representar aqui duas coisas. Gravem isso. Primeiro, a igreja, né? O local que nós iremos ter esse encontro é a igreja. Então a garagem, grave isso, é aqui. E o segundo propósito da garagem é os encontros mensais dos homens de honra. Então grave isso, a garagem vai representar a igreja e o encontro mensal do Homens de Honra. Muito bem. O que acontece? Assim como um veículo entra dentro de uma garagem por uma revisão, os homens vão entrar na garagem, ok, na IBC, para tratar durante esse período 4 direções da vida. Primeiro, alma, caráter, fé e direção da vida. Nós iremos ser tratados na alma, caráter, fé e direção da vida. Vamos repetir para a gente gravar? Vamos lá. Alma, caráter, fé e direção da vida. Muito bem. Já foi dito aqui com muita prioridade acerca do mecânico que irá trabalhar nessa garagem. Obviamente é o Senhor Jesus. Eu vou além disso. Eu posso aqui usar a pessoa da Trindade. Quem vai trabalhar nessa garagem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o que eu percebo que, inicialmente, esse mecânico, o Criador do céu e da terra, irá fazer a princípio? Primeiro, eu creio que ele irá abrir o capô do coração. Só dois entenderam. Vou repetir para você dar um glória gostoso aí. O nosso mecânico, o nosso Jesus, primeira coisa que ele falar nesses encontros, ele vai abrir o capô do coração. Que bênção. E quando ele abrir o capô do coração, ele vai fazer, sabe o quê? Revelar os vazamentos, os ruídos e os desgastes espirituais. Olha que coisa tremenda. Você não tem ideia do que Deus vai fazer aqui. Ele vai abrir o capô do teu coração, ou seja, aquilo que ninguém enxerga, mas Deus enxerga. Aquilo que ninguém sabe, que nem tua esposa sabe, mas Deus sabe. E quando ele abrir o capô do coração, ele vai fazer aquele check-up interno dentro de você. E vai revelar os vazamentos, os ruídos e os desgastes espirituais. Outra coisa que eu creio que Deus fará, ele vai alinhar a sua caminhada com Deus. Foi falado aqui de alinhamento e balanceamento, né? Exatamente. Até o final desses encontros, até o final do ano que vem, eu tenho certeza que nós estaremos aqui alinhados. Sabe quando você pega aquela estrada e faz assim no volante? É a mesma coisa. O propósito de Deus é alinhar a nossa vida para que nós sejamos pais melhores, maridos melhores, empregados melhores, patrões melhores. Em todo o campo sociológico da vida, eu creio que Deus vai alinhar para que a gente seja pessoas melhores na presença do Senhor Jesus. Outra coisa que eu creio, eu tenho certeza que Deus fará nesses encontros, Ele vai tirar o que está velho e renovar o que está fraco. Olha que bênção. Tirar o que está velho, renovar o que está fraco. Agora, olha que coisa curiosa. Ele vai calibrar os seus valores, limpar a sua mente e fortalecer o teu espírito. E para quem não sabe, irmãos, a garagem é um lugar de restauração, de correção e renovação espiritual. Esse é o propósito da garagem. Agora, eu tenho uma frase que eu quero deixar para o final, eu quero que você repita essa frase, que é uma frase de muito impacto,
Mas antes disso, eu quero só compartilhar com você, rapidamente, dentro do tempo que me foi dado, o Salmo 139, só o verso 23 e 24, diz assim, muito conhecido: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O que o mecânico faz nesse salmo? O nosso Jesus abre o capô do coração e examina o nosso interior, quando diz, sonda-me, ó Deus. Nesse momento ele abre o capô do coração e olha por dentro aquilo que você não tem coragem de verbalizar. Suas dores, seus traumas, seus medos. Deus vai curar você durante esse evento, esse ano aqui no Homens de Honra. Outra coisa, o mecânico revela as falhas e alinha o caminho. Olha só, vê se há em mim algum caminho mau, ou seja, me alinha. Se eu estou torto nessa área, Senhor, me alinha. Se eu estou em falha em determinada área da minha vida, Senhor, me alinha. E para finalizar, o que o nosso mecânico fará? Dará a direção do caminho correto. Porque o Salmo finaliza assim, e guia-me pelo caminho eterno. Veja, Deus vai abrir o capô do seu coração, vai trabalhar em você, vai alinhar você, vai renovar suas forças, mas para isso, é preciso que você e eu tenhamos esse compromisso efetivo de participar com muita gratidão a Deus nesse ano de 2026. E para finalizar, uma frase que eu quero que você grave: homem de honra não é o que não quebra, mas o que sempre retorna ao lugar certo para ser consertado. Vou repetir. Homem de honra não é o que não quebra, mas o que sempre retorna ao lugar certo, à garagem, para ser consertado. Vamos repetir essa frase para você gravar? Diga comigo. Homem de honra não é o que não quebra, mas o que sempre retorna ao lugar certo para ser consertado. Então a minha oração é que Deus venha fazer um mover espiritual na minha e na sua vida, e que Deus abençoe a nossa vida, e que essa garagem seja um mover espiritual de Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Olha o homem aí. Motor tá forte ou tá fraco? Motor forte, irmão. Olha só. Pastor Marcelo colocou para vocês aí a base teológica do que significa esta garagem. Pastor Marcelo mostrou com muita destreza a forma como o Espírito Santo irá realizar. Mas eu quero mostrar para você, na prática, o que irá acontecer em cada encontro que você estiver aqui. Que peça que é essa aqui? Porta. O pastor Marcelo falou do capô, mas o Senhor também abrirá a porta do seu coração. Quando você chegar nessa garagem, algo extraordinário vai acontecer. O Senhor irá conduzir você pela porta, pelo aprisco. E esta porta, ela é tão extraordinária, por quê? Porque ela depende da sua decisão. Você e eu precisamos decidir entrar por ela. Você e eu precisamos ter como certo no nosso coração a escolha de vir aqui e permitir que o Espírito Santo trabalhe com você. Às vezes, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar de forma muito simples. Às vezes é só tirando uma manchinha que está na sua lataria. Depois o pastor Hamilton vai me matar. Não era para acontecer isso não, mas aconteceu. Às vezes o Senhor vai só tirar uma manchinha. Deixa eu aproveitar e tirar já.
Percebeu? Às vezes você virá no primeiro encontro, na primeira parada, volta lá aquele mapa, só para nós nos alientarmos aqui, o mapa dos trabalhos anuais. Às vezes, o seu primeiro encontro vai ser apenas para tirar uma mancha. Talvez o Senhor comece a trabalhar ali no seu caráter, uma pequena mentira. O Espírito Santo vai trazer você aqui, vai te ensinar como limpar. Às vezes, também, vai precisar de uma ação um pouquinho mais tensa, uma lixadinha. Lixar dói, viu, irmão? Às vezes uma lixa fina, o Senhor até usa misericórdia, graça, mas se usar aquela lixa grossa, a gente chora, né? Mas é isto que vai acontecer em todos os aspectos da nossa vida, como homem de Deus. Nós seremos moldados nesta garagem. Veja aí o Salmo 51, versículo 10, pastor Dilson, é isso? 51, 10. Coloca aí na tela para nós. Vamos lá, coloca aí. Salmo 51, 10. O que vai acontecer quando você optar por deixar o Senhor criar em você um coração puro? Ele vai renovar o seu espírito. E, meus irmãos, aqui existe uma característica extremamente interessante, porque nesta oficina, 3 situações com certeza acontecerão. A primeira delas é o reparo. O que é o reparo? O reparo é quando você já tem um problema. Você leva o carro na oficina porque precisa trocar alguma peça que está desgastada. Mas, às vezes, você virá aqui apenas para um serviço. Ou seja, apenas para renovar a mente, renovar o coração, renovar a aliança com o Senhor. Mas o que irá acontecer de fato aqui em todos os momentos é a manutenção. Garagem serve, na sua grande maioria, para a manutenção, que é você antecipar o problema, é você evitar o problema. E aí acontece algo que, na manutenção, muitas vezes, o Senhor trabalha na manutenção no público. Ou seja, eu vou aprender com você, você vai aprender comigo, uma palavra que foi ministrada, uma ação que será executada, mas é importante você lembrar que a verdadeira mudança dentro da garagem, sabe aonde ela começa? Começa no segredo, começa no secreto. E aí, quando você vier aqui, fizer o reparo, quando você vier aqui realizar o serviço, o Espírito Santo de Deus, conforme o Marcelo colocou, nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, trabalhar no seu coração, o que vai acontecer? Você vai ser chamado para algo extraordinário, você vai ser chamado para adentrar dentro da garagem do próprio Deus. E aí, meu irmão, aqui dentro é um particular só. Às vezes, pode acontecer que o Senhor te dá desamassar você. Às vezes, pode ser que o Senhor vai apenas te dar um conselho. Mas o fato é que quando nós estivermos na garagem do Senhor, algo extraordinário acontecerá. Isto é um programa de Deus para 2026, para os homens desta igreja. Este ano, nós tivemos o que aqui? A caixa de ferramenta, tão extraordinária, foi maravilhosa. Nós abrimos esta caixa de ferramentas e nós tiramos cada peça tão importante desta chave, desta caixa. Fomos transformados, fomos impactados. O Senhor trabalhou com as suas ferramentas espirituais na nossa emoção, no nosso caráter, na nossa personalidade, no nosso cristianismo. O Senhor moldou a nossa vida. E agora é o momento do secreto. É o momento de nós, homens de Deus, nos permitirmos e deixarmos o Senhor trabalhar em nossos corações. E é por esta razão que este projeto de 2026 será um projeto impactante. Por quê? Porque o Senhor vai te chamar para o secreto, a porta será aberta e nós seremos edificados em nome de Jesus. Quantos entenderam? Pode dizer amém? Amém. É isso aí. Obrigado, em nome de Jesus. Daniel, depois eu mando a conta do tapete para você.
Vou passar longe dessa porta aqui, que eu estou com medo dela cair. Pastor Edmar até entrou aí dentro. Mas... Homens de honra! Glória a Deus. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o homem raiz em 2026. Mas entenda, às vezes as pessoas falam homem raiz e há uma tendência de se pensar naquele homem à moda antiga, aquele homem brusco, rude, e principalmente no que se trata, no que tange a oficina mecânica, você vai pensar aquele cara todo sujo de graxa, com um pano velho no bolso, né? Aquela estopa que ele vai limpar ali a peça, ela vai ficar mais suja do que ela já está, né? Então, não é esse homem raiz que nós estamos falando aqui, viu, irmãos? Nós estamos falando de um homem raiz que vai atuar numa oficina de altíssima performance. Altíssima performance. Dá um cutucão aí no seu vizinho e fala: meu irmão, você vai ser um mecânico, você vai ser um homem, você vai ser um profissional de uma oficina, de uma garagem de altíssima performance. Quem aqui gosta de Fórmula 1? Aí, ó, vários aficionados aí por Fórmula 1. Vocês veem óleo espalhado no chão numa oficina? Pode pegar a pior equipe do grid. Qual é a pior equipe do grid hoje? Talvez a Alpine. A do Bortoleto não é tão forte assim, mas ano que vem ela vem com tudo. Ela vem com uma marca por trás, a Audi. Esse ano ela não está tão boa assim, mas invariavelmente, pode observar, os mecânicos vestidos impecavelmente, a oficina, a garagem totalmente organizada, o carro sai, ele pode encarar um momento em que a pista está suja, que a pista está molhada e ele vai jogar bastante água para cima, ele entra nos boxes, os mecânicos recolhem lá o equipamento, quando ele sai, você pode reparar, pode ser a Ferrari, pode ser a Mercedes, pode ser a Red Bull, está sempre reluzente. Então, meu irmão, em 26, você vai ser convidado a participar de uma garagem de altíssima performance. E o que rola nessa garagem de altíssima performance? Está lá em Efésios, capítulo 5 e capítulo 6. E o que tem, ou qual é o conteúdo de Efésios capítulo 5 e capítulo 6? Versículo 23, pois o marido é o cabeça da mulher. O homem raiz de uma oficina, de uma garagem de altíssima performance, ele lidera o seu lar. Ele dá tranquilidade para sua esposa. Ele se coloca no devido lugar e a esposa observa o seu marido e ela o respeita, e ela o ama, e ela o reverencia. E o marido, pelo seu lado, ele traz essa paz, essa segurança para a sua esposa. Ele ama a sua esposa. Vejam aí o versículo de número 25, de Efésios 5. Maridos, amai vossa mulher. Você entende o quê? Quando a Bíblia fala, maridos, amai a vossa mulher. O que você entende? Amai a vossa mulher. Dá margem aqui para entender diferente? Não dá, meu irmão. Não dá. Se a tua garagem está bagunçada, se a tua garagem está desorganizada, se você não tem afeto para com a sua esposa, você está transgredindo, não é o que o Eduardo está falando, é o que a palavra de Deus está afirmando. É a palavra. Olha, quer ver um outro aspecto aqui desse profissional de uma oficina de altíssima performance? Ele ama a si mesmo. Ele ama a si mesmo. Tem muito homem com baixa estima. Veja o verso 28. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Meu irmão, pega aí o seu celular e faz uma selfie agora. Faz aí, te desafio. Pega aí o teu celular, faz uma selfie agora.
E posta aí no grupo Homens de Honra. E escreve embaixo assim, eu me amo. Tem até uma música aí dos anos 80 que fala, eu me amo, eu me amo. É isso mesmo. Meu irmão, levanta a tua cabeça. Você pode estar gordinho, você pode estar meio pendendo para o lado, ou pode estar acordando, que nem o Daniel falou aqui, todo desconjunturado, mas é tempo de você se arrumar. É tempo de você se apresentar bem na sua casa. É tempo da sua esposa sair com você na rua, ó, e ficar lá toda orgulhosa e falar assim, está aqui o meu maridão, está aqui, ó, o homem que lidera a minha casa, está aqui o homem que traz a provisão, está aqui o homem que educa os filhos. Olha, eu tenho orgulho do meu marido, olha como ele é bonitão. Meu irmão, se ame, se ame. Quantos postaram aí, ó? Depois eu vou olhar, hein? Tá show aí? Tá show? Depois eu vou olhar, hein? E depois você manda para tua esposa e fala assim, minha querida, veja só, aqui, ó, a sua cara metade, eu me amo. Por quê? Porque a Bíblia está te ensinando, você se ama quando você ama a sua esposa. Você também vai ser um profissional de altíssima performance. Aí já vamos lá no capítulo 6. E é interessante porque às vezes a gente esquece que a gente é filho. A gente casa, a gente é pai, a gente cuida dos filhos, a gente cuida da esposa, a gente ama. Mas aí tem um ponto muito importante que nós não podemos negligenciar. Nós somos filhos. Honra teu pai e a tua mãe. É o versículo de número 2 do capítulo 6. Quantos homens não querem ter dor de cabeça com o papai e a mamãe, que já não estão tão bem assim, né? Parou para pensar? Quantas casas de repouso não estão acolhendo hoje homens e mulheres em avançada idade, porque os filhos não querem cuidar, não querem se empenhar em cuidar. Numa oficina de altíssima performance não é assim não, viu? Numa garagem bem ajustada e conduzida pelo Senhor, pelo homem raiz, que é compromissado com Deus, há cuidado para com os papais e as mamães. E nós vamos refletir a respeito disso em 2026. Em suma, homem raiz é homem cuidadoso, é homem zeloso, é homem de garagem de altíssima performance. Você está preparado para isso? Quantos estão preparados para isso, para a honra e glória do Senhor? Está fraco demais. Quantos estão preparados para isso, para a honra e glória do Senhor? Fica de pé. E vejam, Edu, quem vai estar aqui ministrando o primeiro tema, quem vai estar ministrando, isso aí nós vamos ver. Pastor Marcelo está aí, pastor Edmar, olha o pastor Dilson ali também, Daniel, Edu Pereira, e tantos outros que Deus vai levantar aí, com certeza vai ser uma bênção. 26, Carlos ministrou ano passado, quem estava aqui lembra, o último culto foi uma palavra que o Carlos preparou. Então, vejam, quando você olhar para o Carlos, talvez você se sinta desafiado a pensar nisso que eu estou te falando. Ele ministrou ano passado. Foi ele que trouxe uma palavra no final do ano e eu apenas verbalizei aquilo que ele preparou. Você também pode estar aqui, meu irmão. Você também pode somar conosco nessa parte da ministração. Você pode somar no louvor, você pode somar na introdução, na venda lá dos nossos materiais. Eu quero te desafiar, hoje, mês de novembro, já projetando o ano que vem, que você saia daqui com esse sentimento. Como eu vou encarar esse desafio para 2026? Porque não é um desafio só para mim, não. Não é só para o Daniel, não é só para o Carlos, não é só para os pastores, é para todo mundo aqui, para a honra e glória do Senhor. Vamos orar? Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai.
Eu te glorifico porque o Senhor tem já abençoado cada um desses temas. O Senhor já tem preparado cada mês, cada encontro, cada esquenta que vai acontecer em 2026, Pai. Estamos encerrando um ano com muito êxito. O Senhor trabalhou esse ano no quebra-cabeças, assim como o Senhor trabalhou no ano passado na caixa de ferramentas, trabalhou no imersão, trabalhou o homem que é imitador de Deus, e em tantos outros temas que nós já desenvolvemos aqui. Ó Deus, mas eu te rogo e te peço que nós perseveremos na jornada, que nós não arrefeçamos, Pai, o nosso ânimo, a nossa disposição, porque o mundo que é governado pelo inimigo, ele está aí, bramando ao nosso derredor, pronto para nos tragar. Às vezes é um vacilo aqui, outro acolá. Às vezes são coisas mínimas que começam a assolar os nossos lares. Nós estamos vendo, nós estamos testemunhando, mas não estamos agindo. Ó Pai, prepara os nossos corações, prepara as nossas vidas, porque eu tenho certeza, o Senhor vai agir, o Senhor vai atuar. Necessário é que cada um de nós nos coloquemos na primeira fila e assumamos, é comigo, é para mim, eu quero, eu estou disposto. Eu quero dar esse passo, eu quero avançar. Os anos anteriores foram bons, mas eu tenho plena convicção, 26 vai ser melhor, 26 vai prosperar, 26 vai trazer estrutura poderosa. Nós veremos os homens desta igreja passando por uma renovação, um avivamento poderoso. Vai ser lanternagem, vai ser funilaria, vai ser pintura completa, vai ser renovação para a honra e glória do teu nome, Pai. Ah, Deus, que todos nós tenhamos essa disposição. Abençoa o pastor Hamilton como nosso pastor presidente. Abençoa a liderança desse ministério. Abençoa os pastores que estão aqui conosco e que juntos, com os nossos irmãos, façamos o melhor para o Senhor. Toda a honra, toda a glória e todo louvor sejam dados a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero que você pode aplaudir o Senhor?